Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és perfeito, Deus. Ninguém é semelhante ao Senhor. Ninguém é Pai como o nosso Deus. Ninguém é amor como tu, Senhor. Ninguém é sabedoria. Ninguém é conhecimento como tu, meu Pai. Bendito e louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu soubesse falar as línguas de todos os homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso de nada aproveitará. Deus colocou o conhecimento, Deus colocou tudo do modo como funciona, colocou tudo subalterno ao amor. Algo que em nós é metafísico, aquilo que se recebe pelos sentidos está subalternizado àquilo que é metafísico, para nos mostrar o que é essencial. O que é essencial não é que A mais B é igual a C. O que é essencial é que se não houver amor não há nada. Se não houver amor não há nada. Você pode dizer amém? Vamos cantar Eu Te Honrarei, Senhor. Eu entendi que Tu és o mais importante. Tu és amor. Tu és amor. Tu és o mais importante, Senhor. Enche as nossas vidas, enche as nossas casas, enche a igreja. Tu disseste: nisto serão conhecidos que sois meus discípulos, se possuirdes todos os compêndios do conhecimento espiritual. Foi assim que disse. Se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Amém. Será que você pode pedir isso ao Espírito Santo nesta hora? Senhor, derrama amor na igreja, derrama amor nas casas, derrama do teu amor, Senhor, que todos os casamentos sejam contagiados, sejam sarados, sejam renovados e restaurados. Todas as casas, todas as famílias, tudo aquilo que tem sido até hoje uma ferida aberta naquilo que há de mais básico na igreja, que é a estrutura familiar. Tudo aquilo que tem sido feridas abertas, seja restaurado o teu amor. O teu amor quer servir o outro, quer honrar o outro. Eu quero receber mais de ti, Senhor. Eu quero que tu me ensines a amar-te a ti mais. Ensina-me a amar-te mais, Senhor. Vamos cantar isso. Eu te honrarei, ó Pai. Eu recebi este cântico há uma data de anos. Eu te honrarei, ó Pai, com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo, eu quero ser digno de ti. Eu te honrarei, ó Pai, com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo, eu quero ser digno de ti. Pois, Pai, eu te amo, sempre te obedecer, eu te darei honra. Eu te honrarei, ó Pai, com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo, eu quero ser digno de ti. Diga: eu te honrarei, ó Pai, recebe a honra da minha vida com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo, eu quero ser digno de ti. Pois, Pai, eu te amo, vou sempre te obedecer.
eu te darei honra. Agora diga assim: dos lábios do mundo, de todos se ouvirá que em mim há um Filho de Deus. Vou declarar mais uma vez: dos lábios do mundo, de todos se ouvirá que em mim há um Filho de Deus. Sempre buscarei os frutos do teu Espírito Santo. Com tudo que eu sou, te darei louvor. Tu me conduzirás, eu irei mansamente. Em tua vontade, ó Deus, está todo o meu prazer. Jesus, eu quero te abraçar. Jesus, tu me perdoaste tudo. Os meus fardos levaste, a minha vida mudaste. Por tua morte hoje eu sou livre. Tu és meu refúgio e sustento. Então eu te honrarei, Senhor. Eu te honrarei, Senhor. Então eu te honrarei, Senhor. Eu te honrarei, Senhor. Eu te honrarei, ó Pai, com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo, eu quero servir. Eu te honrarei, ó Pai, com os meus lábios, em tudo que eu sou. Eu quero ser santo, eu quero servir. Pois Pai, eu te amo, vou sempre te obedecer. Eu te darei honra. Diga assim comigo: eu te darei honra. Essa é a nossa oração. Aleluia. Eu te darei honra. Te darei honra. Eu te darei honra. Oh, declaro: o mundo não vai poder negar o nosso testemunho. Aleluia. Dos lábios do mundo, de todos se ouvirá que em mim há um Filho de Deus. Dos lábios do mundo, de todos se ouvirá que em mim há um Filho de Deus. Por quê? Pois eu sempre buscarei os frutos do teu Espírito Santo. Em tudo que eu sou, te darei louvor. Como tu mais falas, aleluia. Conduzirás-te, eu irei mansamente. Em tua vontade, ó Deus, está todo o meu prazer. Jesus, eu quero te abraçar. Jesus, tu me perdoaste tudo. Os meus fardos levaste, a minha vida mudaste. Por tua morte hoje eu sou livre. Tu és meu refúgio e sustento. Então eu te honrarei, Senhor. Eu te honrarei,
Senhor, então eu te honrarei, Senhor. Eu te honrarei, então eu te honrarei, Senhor. Eu te honrarei, Senhor, então eu te honrarei, Pai. Eu te honrarei, Senhor, então eu te honrarei, Senhor. Aleluia. Tu nos disseste para nós caminharmos na vocação para a qual nós fomos chamados, resgatados. Tu és digno de um povo assim, que caminha assim. Tu és digno de uma noiva que está apaixonada, pelo quanto está apaixonada se tem guardado para ti, pois ela está lavada, ela está limpa, ela está pura, ela não está a amar qualquer coisa, ela está a amar-te a ti, Senhor, a buscar-te, e pelo quanto te tem buscado, ela está cheia de unção e unção de reserva até, para que não falte luz em nenhuma hora, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ele nos fez reis e sacerdotes. Eu queria cantar hoje uma música, mas nós vamos cantar esta no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Aleluia. Diga apenas para quem está ao seu lado que o Senhor cumpra o seu propósito em ti. Quero te abençoar com a palavra de Deus e abençoar a tua família, a tua casa, abençoar o teu propósito, o teu ministério. Eu quero que Deus me use para te levantar, para te honrar, porque eu quero que o amor de Deus esteja em mim, por ti, em nome de Jesus. E agora sim vamos dizer ao Senhor: no Santo dos Santos a tua nuvem me esconde. Aleluia, eu sei quem sou em ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, tua nuvem me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, de tua presença me prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como os serafins que cobrem o rosto ante ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim
deixa, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, tua nuvem me esconde, só teus olhos me veem, debaixo das tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me vai, em tua presença é meu prazer. Meu Santo, tua nuvem me esconde, só teus olhos me veem, debaixo das tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, em tua presença é meu prazer, é o meu prazer. Sim, é o meu prazer, Senhor. Todo o meu prazer está em ti, Senhor. A tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, meu prazer, tua presença, 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 estar na tua presença. Espírito Santo, leva-nos para aí, Senhor. O Santo dos Santos, tua nuvem, debaixo das tuas asas. O Santo dos Santos, a tua nuvem possa esconder cada vida, cada casa aqui neste lugar, Senhor. Renovando o sacerdócio do lar, renovando o homem e a mulher aqui, Senhor. Os pais e as mães, Senhor, no lugar melhor em ti. Onde a tua presença, meu prazer. Só mais uma vez. No Santo dos Santos, esse fumo de incenso esconde o teu ministro, Senhor. Cobertos aí, guardados aí, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença. Oh, quem pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Presença é o meu prazer, Senhor. A presença do Pai é nosso prazer. Obrigado, Espírito Santo, porque encontramos isso nas nossas vidas, testificando que nós, o Teu Espírito, clama: Abba, Pai, Pai querido. Os Teus filhos amam vir à Tua presença. Esta noite vieram até aqui para estar em comunhão uns com os outros, mas sobretudo contigo, para receber de Ti, para receber da ministração,
poderosa do Teu Espírito Santo aos corações e possas preparar os corações, preparar o entendimento, preparar o terreno da nossa vida, o lugar onde iremos receber, para que seja fértil, para que seja limpo, para que receba bem, sem nenhum dano ou prejuízo à semente que Tu queres lançar na nossa vida. Nós Te louvamos acima de tudo, meu Pai, porque Tu sempre nos tocas para transbordar. Tu sempre vais além de nós e das nossas fronteiras, sempre vais além das nossas insuficiências e até daquilo que sabemos pedir ou imaginar. Tu és capaz de ir sempre além e para isso nos usas, a nós que nada somos, Senhor nosso Deus. Nós queremos pedir que Tu continues a deitar abaixo barreiras na nossa vida. Tu continues a deitar abaixo e alargar as nossas fronteiras, os nossos reservatórios para a Tua unção, para a Tua bênção. Possamos ter unção de reserva para o dia que se aproxima, para o trombeta que irá soar no meio desta noite, deste mundo descrente, deste mundo que não recebe a palavra por milagres que veja, e pessoas nas nossas próprias famílias que têm visto as nossas vidas milagres e não os podem negar. Por muito que haja milagre e evidência de Deus, não têm recebido, Senhor, mas continua a usar-nos a nós, Senhor Deus. Continua a trabalhar através das nossas vidas e usa alguém, Senhor, para aqueles que nós amamos. Se puderes, usa-nos a nós. Nós vamos falar. Você pode dizer amém? Fomos chamados primeiro para a nossa casa. A palavra de Deus diz que aquele que se esquece dos da própria casa é pior do que um descrente. Por isso, Senhor, se às vezes a minha esposa me tem resistido, se às vezes o filho tem resistido, se às vezes o meu irmão tem resistido, Senhor, usa-me na mesma para manifestar o Teu amor, para manifestar o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Dirige, Senhor, porque não é por força nem por violência, e não sou eu de certeza, é pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos declarar quem o Senhor é na nossa vida, majestade santa. Tomado por Tua majestade, dada em graça e liberdade, sim, eis-me aqui. O pecado já vivi, mas por Teu sangue vi em Ti, e eu sou Teu, o maior amor que há é meu, iria à cruz por Ti, quem mais tenho eu assim? Queremos Te levantar a Ti, Senhor Deus. Nada eu tinha, mesmo assim me salvou. Cantamos majestade,
Mais uma vez do início, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, dado por tua majestade, guardado em graça e liberdade. Sim, eis-me aqui, diante de ti, Senhor, no pecado já vivi, mas por teu sangue vivo em ti. Eu sou teu, o maior amor que há. Está aqui em mim, aleluia. Quem mais tenho eu assim? Tu és tua graça me alcançou assim mesmo, nada eu tinha. Eu sei que não sou nada, mas tu és tudo, Rei eterno, Senhor dos senhores, incomparável Deus, poderoso Deus, para sempre o teu amor renovou. Na presença da tua majestade, diga, tu és. Oh, tua graça me alcançou, Senhor. Oh, que grande milagre tu fizeste, Senhor, nosso Deus. Tu és majestade. Oh, exalta o teu amado igreja, tu és para sempre nosso Rei, nosso Rei amado eterno. Tomado desse teu amor, viverei o teu perdão, meu Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, e venho a ti. Sei que tu me queres a mim, para a tua glória eu vim. Eu sou o teu maior amor que há. É meu, iria. Quem mais tenho eu assim? Tu és, Senhor, eu tinha mesmo assim, foi poderoso para salvar-me. Para sempre o teu amor
para sempre, diga, para sempre o teu amor me mudou. Na presença, na presença da tua majestade, na presença da tua majestade, na presença da tua majestade. Damos um aplauso para Jesus. Amém. Glória a Deus. Com mais força, damos um aplauso para a glória de Deus. Bendito é o teu nome. Queridos irmãos, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção tão grande, do teu favor e teu poder maravilhosos que operas sobre a nossa vida. Tu és Deus nos céus e na terra, cheio de glória e majestade. Teu é o poder, a grandeza, teu é o governo, tu é a glória para tu operar, Senhor. Teu é o poder e a majestade santa para atuar sobre a nossa vida, para agir sobre a nossa vida, com os teus planos e propósitos de glória. Manifesta essa glória sobre a vida dos teus filhos e glorifica o teu nome na vitória que já preparaste para nós. Ajuda-nos a entender, meu Deus, e a viver na confiança e certeza, no repouso, no descanso da confiança da tua promessa, da tua palavra, que não volta atrás vazia. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, te exaltamos como Senhor, soberano Deus. Bendito seja Deus. Oramos pelas casas e famílias. Diga comigo, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos a vida das casas e famílias de cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo. De ser o Senhor a conduzir, de ser o Senhor a dirigir, em seu poder e vitória, de uma cerca de proteção de Deus ao redor das casas, ao redor de cada família, de cada um dos meus irmãos, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, guardados nas tuas mãos, abençoados em teu poder. Seja parado em nome de Jesus todo o plano de Satanás, todo o plano que o diabo tinha de causar danos, sofrimentos e angústia. Que tudo isso seja destruído pelo poder de Deus, mas seja a tua vontade, sejam os teus planos a manifestarem-se em nossa vida, seja a confiança do teu poder que se manifesta sobre nós, a certeza em nome de Jesus que está aspergido o sangue de Jesus sobre as casas e famílias, sobre cada local de trabalho, sobre as equipas de trabalho conosco, sobre a proteção e o poder tão grande que Deus opera em favor dos seus filhos. Nós te agradecemos hoje, de todo o nosso coração, de tudo o que Deus faz acontecer, tudo o que Deus manifesta, para ser glorificado o seu nome, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Está assim, irmãos. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos assim de pé, por tradição que temos de ler as Escrituras dessa forma. Não tem que ser assim, mas enfim, é uma tradição que nós temos, por lembrando a reverência à palavra de Deus. Em Êxodo, no capítulo 15, lemos a palavra do Senhor no versículo 22 em diante. Diz a Bíblia: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E depois chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram águas amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces.
Ali lhes deu estatutos e uma ordenação e ali os provou. E disse, lemos juntos, se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, que produz esta palavra um fruto de vida e bênção e glória para o teu nome, em nossa vida, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Tenha a gentileza de sentar. Falamos hoje sobre a segurança de caminhar com Deus. A segurança extraordinária de caminhar com Deus na nossa vida. Aliás, uma das razões fundamentais e principais das angústias, das opressões, dos problemas da vida, das dificuldades do caminho, é exatamente para esta diferença daqueles que vivem sem Deus e que, vivendo sem Deus, estão sozinhos nas batalhas da sua vida. Estão sozinhos nos combates da sua vida. Estão sozinhos quando os problemas surgem, sozinhos quando as doenças vêm, sozinhos quando aparecem dificuldades insolúveis, sozinhos mesmo diante do desconhecido, diante da insegurança, da incerteza da vida, da incerteza do futuro. Rapidamente as pessoas mudam a mentalidade e olham para a vida de outras formas que não se imaginava em tão pouco tempo como é possível haver mudanças de mentalidade tão rápidas. Que assim Deus nos ajude a caminhar numa mudança de mentalidade para a sua palavra. Amém? De facto, esta escritura extraordinária encerra num conjunto de temas desde que o povo saiu da escravidão do Egito, para caminhar para a frente para aquilo que Deus tinha preparado para eles. E já só esta frase, saíram de uma escravidão para percorrer um caminho, para chegar a um lugar que Deus tinha preparado para eles. Já só aqui está uma mensagem da beleza do Evangelho. Tirou-nos da escravidão de Satanás. Deus tirou-nos da escravidão, não do faraó do Egito, mas do reino das trevas deste mundo. Tirou-nos dessa escravidão para nos conduzir por um caminho e para nos fazer chegar a realizações e a situações na nossa vida que de outro modo nós não alcançaríamos nunca. Não há poder humano que possa resistir ao poder de Satanás, ao poder da opressão. Não há poder humano capaz de vencer o reino das trevas. Se não for a intervenção de um poder maior, se não for a intervenção do poder de Deus, o ser humano não vence Satanás e o reino das trevas. Não consegue vencer um poder espiritual, um poder sobrenatural. Quer dizer, um poder que está acima dos poderes naturais e normais desta dimensão física. É por isso que se chama sobrenatural. E há um poder sobrenatural maligno, mas há um poder sobrenatural positivo, maravilhoso, que é o poder de Deus. E é nesse poder que a nossa vida tem que estar firmada. É nesse poder que nós temos que ter a nossa confiança. É nessa certeza absoluta do poder de Deus que nós temos que radicar, que colocar, que firmar a nossa fé na sua palavra e no seu poder. Bendito seja Deus. Este texto é extraordinário porque o povo de Israel é tirado da escravidão e caminha no meio de obstáculos até chegar à terra de Canaã. E neste caminho, por este percurso, é o percurso do deserto.
No deserto há serpentes e escorpiões, no deserto há aridez e secura. No deserto há sede e fome que Deus tem que suprir com qualidade sobrenatural do seu poder sobre a nossa vida. E o deserto assemelha-se à aridez, à secura deste mundo, à falta de capacidade de resolver ali nada, de viver ali, de estabelecer ali uma base segura e firme. De facto, este mundo, a não ser no poder de Deus, não há nada firme para estabelecer. Não há nada firme para acreditar. Há teorias, há caminhos, há propostas que são apresentadas e há uma aridez. Com nada firme, só areia debaixo dos pés para construir sobre areias é aquilo que o mundo oferece. Mas Deus conduz mais à frente para que o povo chegue e consiga chegar, para que todos nós possamos chegar a um lugar de repouso, a um lugar de águas abundantes. E Deus não permite que a aridez, as dificuldades, os percursos do caminho sejam mais do que aquilo que nós podemos suportar. E Deus dá saída, Deus dá respostas. E nós temos que estar com os olhos nas respostas e nas soluções para não desesperar a nossa alma. Amém, irmãos? Jesus diz em João no capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está a referir-se basicamente a este conceito desta travessia toda. Das vezes que nós encontramos pelo caminho obstáculos inesperados. Das coisas que aparecem pelo caminho que nós não fizemos nada literalmente para que fosse assim, mas estão ali. Deus já sabia que lá estavam. Deus não as retirou da nossa frente. Deus não retira os testes e provas, as batalhas e lutas. Deus dá-nos a força para o vencer, mas Deus não nos retira, tornando um caminho tão suave que fosse contra a própria responsabilidade do nosso crescimento pessoal. O caminho, como a vida, não é feito sem obstáculos. A vida não existe sem testes, sem provas, sem obstáculos, sem dificuldades. Não existe tal coisa neste mundo e nesta vida. E tudo o que apareça pela frente, você deve ter uma certeza absoluta. Deus está comigo. Eu não estou só. E Deus tem uma saída. E eu caminho para a frente com a certeza que essa saída aparece no momento certo. Quando chegar a necessidade, Deus estará para dar uma saída. Amém? Bendito seja Deus. Assim que o conjunto de lições que estão por estes textos são tão maravilhosos que Deus nos ajude hoje nesta meditação breve sobre como a história podia ser tão diferente. E devia ser, amém? Em muitos casos a história devia ser muito diferente daquilo que Satanás a quer tornar. Repare que este povo tinha sido levado para o Egito nos tempos de José. E nos tempos de José, levados para o Egito, a ideia de Deus era de ali dentro ser construído um povo extraordinário e depois que saíssem. Mas eles acomodaram-se e não saíram mais de lá. Eventualmente eles deveriam ter saído mais cedo com a morte de José e não ficado e permanecido tanto tempo. Mas permaneceram 400 anos e vieram outros faraós depois que se tinham esquecido de quem José era e ali cresceu um povo no meio de um império que acabou por dominá-los, sobrepujá-los, oprimi-los e escravizá-los. Quer dizer, a ida para lá foram conduzidos por Deus. Para sair de lá, Deus teve que os tirar. Levados para lá, conduzidos por Deus, e isto faz-nos pensar muito sobre as coisas boas da vida que Deus apresenta, que Deus traz de presente às pessoas. De facto, Deus sabia que vinha aquela fome, Deus sabia que vinha aquela miséria de 7 anos, Deus sabia que não haveria modo de resistir a esta fome para se morrer, e Deus arranjou
uma solução, conduzindo um povo, levando um homem para lá, mesmo vendido pelos seus irmãos, mesmo contra todas as expectativas e possibilidades, mesmo com tudo aparentemente a correr-lhe mal, mesmo com tudo na sua vida ao contrário, sendo justo e sendo condenado, sendo um homem sério e correto e, no entanto, sendo interpretado como um criminoso, foi levado para lá, foi colocado no pior dos lugares e de lá saiu para o trono do Egito da noite para o dia. Isto não é possível. Isto não é humanamente normal. Isto não é uma história natural. É uma história do sobrenatural de Deus sobre a vida de alguém que acreditou que aquilo que Deus diz cumpre. Que aquilo que Deus promete faz acontecer. Que não há nada na sua palavra que não deixe de se cumprir. Mesmo contra todas as estimativas, mesmo contra todas as expectativas, Deus faz acontecer aquilo que Ele prometeu. E a Bíblia está cheia deste princípio. Nada escapa à palavra de Deus e ao poder de Deus. Nada consegue parar o seu poder e a sua glória. Se houver alguém com fé, essa palavra vai produzir fruto na sua vida. E vai fazer acontecer aquilo que Deus disse. Mesmo quando nada fazia prever, quando parecia impossível humanamente que tal coisa algum dia viesse a suceder, José sentou-se no trono do Egito. E depois de ter morrido, já com uma multidão de quase 4 milhões de hebreus foram escravizados, dominados por faraós seguintes, e clamaram diante do Deus Criador dos céus e da terra, porque agora queriam sair daquele império que se tinha tornado um império dominador, esclavagista, opressor. E Deus tinha prometido ao seu povo que os livraria de todas as opressões e de todos os seus opressores. E Deus tirou-os de lá. Amém? Em primeiro lugar, deixe-me refletir consigo e pensar consigo sobre isto. Mesmo as coisas boas que Deus conduz, que Deus lhe dá, que Deus lhe oferece, não pense em tomar as coisas como seguras ou definitivas. Mesmo as coisas boas que Deus lhe der, Satanás pode dar-lhes uma volta, corrompê-las e torná-las uma dor na sua alma e uma angústia na sua alma. Deus pode lhe dar uma família maravilhosa e Satanás é capaz de transformar essa família para fazer que nesse lugar se torne um lugar de angústia e um lugar de opressão violenta. Deus é capaz de lhe dar uma empresa, um determinado trabalho, mas Satanás, se ele puder, é capaz de entrar por lá dentro e transformar a empresa na maior dor de cabeça que você pode algum dia imaginar. Assim que nós não devemos dar de nada por garantido, porque nós não temos na vida, nesta vida, não temos nada de garantido. Mesmo as coisas mais belas que você vê, mesmo as coisas mais lindas que você pode imaginar, é possível ao diabo corrompê-las, transformá-las num perigo, numa dor de cabeça horrível. Uma vez tive uma pessoa que me disse que estava... Era um amigo meu, a falar sobre o filho dele. E a contar os terrores que vivia com aquele filho. E a lembrar-se, a dizer-me, no princípio, quando ele nasceu, lembro-me, tão lindo, toda a casa, toda a família, toda a gente feliz. Finalmente tínhamos tido um filho e estava com aquele filho nos braços. Passado 20 anos ele está com este filho às voltas, metido nas drogas, a roubar tudo em casa, a criar problemas, a agredir a mãe e ao pai, a criar-lhes um vendaval de angústias e de sofrimentos. E eu estou a ouvir este homem, e orei com ele depois, e graças a Deus que as coisas se mudaram e se transformaram. Eu lembro de um homem que um dia me disse, sabe, pastor, eu estou a pensar mesmo em matar o meu filho. Quando um pai chega a estes termos de loucura, de pensar em matar um próprio filho, e de chegar a pontos de o ter atropelado com o carro, fez tudo para o atropelar quando andava à procura dele para lhe fazer mal, por causa das angústias que ele tinha causado.
Quando eu digo assim, as coisas boas, no entanto a Bíblia diz que os filhos são uma bênção de Deus. Sim ou não? Quando Deus coloca nas suas mãos. Mas sem o poder de Deus, qualquer coisa, por melhor que seja, o diabo, se eu puder corromper, transforma na maior aflição. Foi Deus, é verdade, que dirigiu aquele povo para o Egito. Mas depois o diabo conseguiu transformar a situação numa escravidão, numa angústia, numa dor insuportável, num perigo da própria existência daquele povo, como nação, pondo em risco a continuidade da sua existência. Quer dizer, o diabo conseguiu infiltrar-se e conseguiu dar-lhes a maior angústia, mesmo numa coisa que Deus tinha dirigido e que era boa. Por isso, qual é a lição que nós tiramos desta palavra nesta meditação? Não se dê por seguro em nada. Segure-se no poder de Deus. Firme-se no poder de Deus. A única coisa firme e segura que você tem é Deus. É a sua palavra, é a sua promessa, é a sua presença. Não podemos viver sem o poder de Deus. Não podemos viver mais sem a presença de Deus na nossa vida. E o segredo é esse. Porquê? Porque Deus disse que em cada problema, em cada necessidade, em cada dificuldade, em cada momento de batalha da nossa vida, Deus dá uma saída quando nós não temos saída nenhuma, nem resposta nenhuma para vencer e triunfar. Jesus, no Novo Testamento, que é a declaração de princípios baseado nas teses todas do Velho Testamento, no capítulo 10 e no versículo 13 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que não há teste ou prova, problema ou situação ou dificuldade ou angústia ou tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar. E que juntamente com o teste ou a prova, juntamente com a dificuldade, juntamente com o problema, seja doença, seja que coisa for, Deus dá saída. Outra tradução diz Deus dá livramento. Outra tradução diz Deus dá escape. Se o mundo lá fora soubesse isto, corriam para dentro das igrejas e enchiam as igrejas todas, só por causa desta palavra. Não há nada que você enfrente, não há nada que aqueles irmãos e amigos me ouvem hoje, não há nada que alguém que me esteja a ouvir esta palavra esteja a enfrentar hoje, que Deus não tenha uma saída, que Deus não tenha uma solução, que Deus não tenha uma resposta. Mas é Deus que dá, é de Deus que vem. É do poder de Deus que vem essa resposta. Você vai ter que a buscar em Deus. Ele disse em Mateus capítulo 7 e versículo 7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate se abrirá. Não há outra forma de viver a não ser caminhar na sua presença. E aprender a ter essa confiança e essa expectativa de que o caminho se faz andando com Deus e que Deus tem soluções para tudo o que aparecer no caminho, seja o que for. Glória a Deus. Você não anda só. Você não caminha sozinho. O mundo lá fora está sozinho. O mundo lá fora está sozinho com o vírus, sozinho com as angústias, sozinho com as ideologias tontas, sozinho com o erro, a confusão e as trevas. Mas os filhos de Deus caminham na luz, caminham com Deus e caminham não sozinhos e não desamparados, mas caminham na presença de Deus. É essa a diferença entre ser filho de Deus e ser ímpio e não acreditar em nada e não confiar em nada. Não queira viver sozinho, que aquele que está só, quando vem um cancro, tem que o enfrentar sozinho. Aquele que está só, quando chega um problema e bate à sua porta, tem que o enfrentar sozinho. Se estiver só, vai ter que batalhar com as suas forças, com as suas capacidades. Mas caminhar com Deus, Deus estará ao seu lado como um poderoso gigante para lhe estender a mão e o puxar para cima e lhe dar a vitória. E fazer aparecer uma resposta. E Deus ensina-nos. Deus conduz a nossa vida e conduz-nos para nos preparar para coisas melhores e maiores. Amém? Às vezes nós gostávamos de entrar nas coisas melhores e maiores sem passar por preparação nenhuma. Mas a vida não ensina assim. Você passa por testes e preparações e depois faz testes, depois conduz, depois anda com alguém ao lado a dizer, para, arranque, estacione, vá para trás, vá para um lado, depois quando termina tudo, faz o teste, dou-lhe uma carta na mão e pode guiar.
e começa a buzinar por tudo quanto é sítio. E a atrapalhar o trânsito, glória a Deus. Andar devagarinho, olhar para 30 coisas ao mesmo tempo que lhe parece uma confusão. Enquanto não automatizar tudo, é tudo feito racionalmente, passo a passo, até chegar a estar pronto, até chegar a automatizar, até chegar a nem pensar em nada, estar a pensar em 1000 coisas e fazer tudo automaticamente sem ter que estar a pensar cada passo, cada aceleração, cada travadela, cada sinal, cada espelho de todos os lados, a ver se estão no sítio ou se caiu algum, glória a Deus. Bendito seja Deus. Há um percurso e há um crescimento, sim ou não? E na vida com Deus é a mesma coisa, há um crescimento. E nós assistimos a este crescimento com este povo. Eles foram tirados de lá. Em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, a Bíblia diz que o faraó então morreu e vieram outros. E em vez de abençoar aquele povo que os tinha abençoado tanto, escravizou-os. No versículo 24, Êxodo 2, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz, ouviu Deus o seu gemido. Outra tradução diz, ouviu Deus o seu clamor e lembrou-se do seu pacto, da sua aliança com Abraão, do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E no versículo 25 diz, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Outra tradução, porque prefiro, não é bem esta, prefiro outra tradução, que diz, e Deus atentou para a necessidade deles, para o clamor deles, atentou para a condição deles para os livrar, para lhes fazer bem, para lhes abrir um caminho. E você sabe que esse caminho foi aberto através de Moisés. Moisés levou a palavra de livramento de Deus e eles foram conduzidos por Deus para a frente. Conduzidos por uma nuvem que os cobria do calor fortíssimo do sol no deserto durante o dia e uma coluna de fogo que ficava à noite com eles e que sempre manifestava a presença visível de Deus no meio deles, guardando-os, protegendo-os e abençoando-os. Amém? Quantos têm a noção que caminham com a presença de Deus? Amém. E que a presença de Deus está em si. E quando a nuvem andava, eles andavam. Isto fala-nos sobre a direção de Deus. Deus a dirigir a nossa vida. Peça todos os dias que Deus dirija. Todos os dias era dia de Deus conduzir, de Deus dirigir, de Deus fazer acontecer os seus planos na sua vida. E através de testes e provas que foram se acumulando. Repare, não foi um caminho sem testes e sem provas. Tiveram que enfrentar Amaleque, tiveram que enfrentar o exército do faraó que veio atrás deles e Deus abriu o mar para que passassem para o outro lado. Não foi um caminho sem surpresas. Para eles, para Deus não. Já reparou que Deus não tem surpresas nenhumas em nada daquilo que acontece na nossa vida? Deus está mais que preparado. Nós é que às vezes sofremos surpresas e até entramos em choque. Sim ou não? Mas Deus não está chocado. Deus não está impressionado. Deus não está afetado com nada. Deus sabe que neste mundo existe um reino das trevas e não está nada preocupado com isso. Aliás, já tem uma data programada para eles, para os amarrar todos e mandá-los durante 1000 anos, todos amarrados, fora de circulação. Oh, glória a Deus, por esse dia, como eu desejo que esse dia chegue. Amém. Tudo que é dor de cabeça desapareceu. Amém, irmãos? Tudo que é aflição e doença vai desaparecer. Até a morte vai desaparecer. Satanás e seu reino vão ser amarrados por 1000 anos. É assim que começa o capítulo 20 de Apocalipse, quando fala que Jesus vem para reinar no milénio por 1000 anos sobre toda a terra, como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Então, e Satanás e o reino das trevas e os demónios e tudo o que ele contamina na sua passagem, o que é que lhes vai acontecer? Amarrados por 1000 anos. Toda a comandita amarrada. Bendito seja Deus. Então Deus conduziu-os e Deus treinou-os. Deus colocou-lhes pequenos obstáculos para que eles fossem vencendo. Para que eles fossem confiando. Uma vez, outra vez, mais outra vez. Ajudando-os a vencer, ajudando-os a triunfar. Ajudando-os a ganhar uma vitória, para ganhar fé para uma vitória maior. Para ganhar fé para uma vitória ainda maior. Para se prepararem para uma vitória muito grande.
Mas cada vez que eles enfrentavam um problema, pensaram, pronto, acabou tudo. Acabou aqui a minha história. É agora que vamos morrer em frente ao Mar Vermelho. Mas não morreram, Deus abriu o caminho. Amém, irmãos? Depois apareceu também Amaleque, mas Deus abriu um caminho. Deus fez aparecer a resposta e a solução. Agora não há água. No capítulo 15, caminharam desesperados por água. Não havia água. E começaram a criticar e a falar mal e a desesperarem-se pela falta de água. Vamos morrer aqui neste deserto, nós, os nossos filhos, os idosos estão cá, toda a gente, reuniram-se com Moisés, propondo um problema, uma solução para se resolver isto de não haver água. Chegaram finalmente a um lugar e foram a correr para a água, mas quando chegaram lá, a água eram águas salobres, eram águas impuras, eram águas que não dava para beber, águas amargas. Então é que toda aquela expectativa parecia que já estava uma solução e afinal saiu ao contrário. E foi um desânimo, um choque, uma decepção. É assim que nós somos nas nossas emoções. Por isso é que não devemos ser dirigidos pelas nossas emoções, que elas até nos podem parar a digestão. Glória a Deus. Mesmo que a digestão tenha sido só uma banana e uma maçã. Agradeço muito aos irmãos que se preocuparam com que eu ter estado doente. Eu não estive doente. Eu enfrentei uma batalha que tive que enfrentar e enervei-me tanto que o que tinha comido, uma banana e uma maçã, vomitei tudo. Parou uma digestão. Eu não estava em condições, estava a transpirar muito, com dores de cabeça fortes, parou uma digestão. Aquela indisposição é que me mexeu com os meus nervos. Quem é que já alguma vez se mexeu com os seus nervos aqui em alguma coisa? Nunca lhe aconteceu? Ainda estamos aqui, ainda somos de carne e osso. Não há cá doença, porque eu não apanho doença nenhuma. Glória a Deus. Uma vez tive uma pessoa que disse assim, pastor, não me diga essas coisas que o diabo ainda ouve. Mas eu digo mesmo, eu vou explicar. Eu digo mesmo para ele ouvir. Eu quero mesmo que ele ouça isso. Está amarrado em nome de Jesus. Não consegue fazer nada. Nós ainda somos de carne e osso, ainda estamos aqui. Quem é que me entende? Quantos são de carne e osso aqui ainda? Ainda tem carne e ossos ainda tem, graças a Deus. Então, e eles chegaram lá quando viram isto, então é que se desesperaram. Então é que ficaram bravos com a situação contra Moisés. E então é que se desesperaram mesmo. Obstáculos. Com este não contavam. Já estavam todos esperançados que havia água, tinham encontrado água, chegaram lá, não se podia. Aquilo, mais uma vez, foi tudo ao contrário. E o desespero apoderou-se deles. Mas a Bíblia diz que Moisés viu um lenho que lá estava. Uma árvore que lá estava, cortada, parecendo que não prestava para nada. Estava ali abandonada. Não estava ali abandonada, não. O lenho não foi abandonado na história. Esse lenho é símbolo da cruz, que foi lançada para as águas. Estas águas estão aqui apresentadas figurativamente como as multidões do mundo, das pessoas do mundo inteiro, em que a cruz foi lançada para o seu meio e as águas transformaram-se em águas puras. Oh, glória a Deus! De facto, no lenho Jesus levantou-se e foi crucificado para que tudo aquilo que era amargo na nossa vida, toda a amargura que o diabo queria trazer à sua existência, à sua história, à execução da sua vida para a frente, todas essas amarguras fossem paradas. Nós não estamos livres de amarguras e as amarguras podem dominar a vida das pessoas e destruir as suas vidas se não tiverem Cristo. Mas há um lenho que foi levantado, há uma madeira que foi levantada, há uma cruz que foi levantada há 2000 anos e que foi lançada para o meio das multidões para que as amarguras, as águas amargas da vida, as amarguras pela vida fora, fiquem doces, se transformem. E Deus começa a conduzir a nossa vida para a frente com o seu poder. Amém? Esta história do lenho que é tirado para as águas. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces
E ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali foram provados. E disse Deus para eles: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se ouvires a voz de Deus. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, Deus sempre dá uma saída. Deus, eu vou repetir, Deus sempre dá uma saída. Não há nada que você esteja a enfrentar na sua vida que Deus não tenha uma saída para o problema. E esta saída está preparada por Deus. Deus não foi apanhado desprevenido, Deus não foi surpreendido com nada. Já estava a árvore lá, ao lado daquelas águas, para quando chegasse o problema, bastasse somente ter a instrução de Deus do que fazer. Amém? E por isso aqui está escrito que eles foram tirados do Egito para caminhar por aquele deserto fora e viver saudavelmente. Repare como está escrito ali. Deus disse que os sarava. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os seus ouvidos, são condições que Deus põe. Fazer o que é reto, faça o que é certo, faça o que está certo, faça o que está correto. Ouça a voz de Deus, incline os seus ouvidos para ouvir Deus, para os seus mandamentos, as ordens que Ele dá, para guardar os seus estatutos, aquilo que Deus estabeleceu para se cumprir. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, virá sobre ti, diz outra tradução. Nenhuma das enfermidades. Já não estamos no mundo, as enfermidades não têm poder sobre a nossa vida. No Egito eles estavam doentes. No caminho com Deus para a frente, aprenderam a viver saudavelmente. Deus disse-lhes: já não estás mais no Egito, que é tipo do mundo. Agora estás comigo, caminhais para a frente comigo. E quem caminha comigo, caminha com uma saúde perfeita. Em nome de Jesus. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. A minha primeira pergunta é: se você crê nisto? Nós já não estamos mais no mundo debaixo de Satanás, da jurisdição dele, dos poderes dele. Agora pertencemos a Cristo e ao seu reino. Quem é que me entendeu? E como estamos em Cristo e no seu reino, ouvindo a sua voz, inclinando nossos ouvidos aos seus mandamentos e estatutos, guardando-os no nosso coração para viver com Deus, Deus disse. Diga comigo, Deus disse. O mesmo Deus que disse no princípio: haja luz, e começou a criar todo o universo. O mesmo Deus disse que não virá sobre ti enfermidade nenhuma para te adoecer, para te causar mal, que não serás uma pessoa doente, que não te verás a ti próprio como uma pessoa doente. Há pessoas que dizem: fulano tal é diabético, a senhora não sei quê é cancerosa, aquela outra pessoa sofre, não sei como é que se diz uma pessoa dessas, diabético, o canceroso, e os bicos papagaio, como é? Anda todo picado. Como é que se diz? E as artroses, e as artrites, e é cardíaco. E já se identificou tanto com a doença que agora abre a boca e diz: é diabético. E o próprio diz: sou diabético. Eu não, glória a Deus. Está amarrado em nome de Jesus. E depois ainda para somar isso tudo, e agora estas doenças, e agora o vírus. Pois cuidado, não diga dessa água não beberei, porque eu não bebo. Quantos é que não bebem aqui? Não bebo, em nome de Jesus. Porque eu tenho uma promessa de um Deus que quer escrever uma história na vida daqueles que creem nele e que diz assim: nenhuma dessas doenças que estavam no Egito, saíste de lá, nós saímos do mundo, nós saímos do Egito, nós saímos do pecado de Satanás, nós saímos da vida, da escravidão de Satanás e estamos em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? E como você está em Cristo, no reino dos céus, não há doenças. Portanto, esta Escritura parece à primeira vista que é Deus que está a dizer que põe a doença. Mentira, porque isto é o permissivo
E como o permissivo nós não temos na nossa linguagem gramatical, temos futuros, gerúndios, presentes, perfeitos, imperfeitos, condicionais, etc. Mas não temos permissivo. E aqui diz, Deus permite que a doença venha, porque eles vivem sem Deus. A doença não foi para os filhos de Deus, nem será para os filhos de Deus. Nem é Deus que põe doença nenhuma. O reino das trevas é que tem doença. Mas Deus diz, é o Senhor que te sara, é o Senhor que te livra das doenças, é o Senhor que te livra da escravidão da doença. Amém, irmãos? É Deus que livra da maldição da doença e da enfermidade. Não viva a aceitar doenças na sua vida. Não aceite isso nem em pensamento. Lembre-se, obstáculos podem vir, mas você é chamado por Deus para os vencer, em nome de Jesus. Sim ou não? E Deus dá uma saída para tudo isso, e Deus não permite que você seja dominado pelo mal. Estava a ler uma frase de uma pessoa muito conhecida internacionalmente, e que disse, Deus usou a doença para converter a família toda. Deixe-me ficar isto claro, que eu não acredito neste tipo de afirmações. Porque esta afirmação é muito superficial e é uma afirmação que pode induzir as pessoas em erro. Deus não dá doenças. E Deus não precisa de uma doença para nada. Não devia ser preciso para os seres humanos passarem por angústias, dificuldades e problemas para se voltarem para Deus. Mas muitas vezes a preguiça é tanta, o comodismo é tanto, a habituação de uma falta de cultura, de busca da presença de Deus é tão grande que as pessoas vivem uma vida cómoda e afastada de Deus, não precisando para nada. E Satanás aproveita-se para matar. Mas então, quando a pessoa clama na sua busca de misericórdia de Deus que o ajude, Deus responde, livrando do mal. Mas não foi Deus que usou isso. Amém? Não é Deus que dá doença nenhuma. Deus não tem doenças para dar. Deus não dá doenças a ninguém. E muito menos faria estas coisas para que a pessoa se voltasse para Ele. O mundo é que é assim em que nós estamos. A vida é esta onde nós estamos. A existência humana é assim. As coisas estão feitas assim. Amém? Foi o homem que abriu a porta para Satanás entrar pela terra dentro. E ele trouxe as doenças. E trouxe as maldições. Mas Deus supriu um caminho de vitória contra toda a maldição e contra toda a doença. Vindo cá Ele próprio em Cristo para pagar o preço de toda a maldição e nos livrar de toda a doença e de toda a escravidão que o diabo gostava de nos causar. Amém, irmãos? Por isso, Deus dá a solução. Deus tem o caminho de livramento. Não é de Deus que vem o problema, mas Deus dá a solução para o problema quando nós clamamos a Ele. Deus já sabia que isso ia acontecer e já preparou uma solução. Nós, se buscarmos, qualquer pessoa que ouve esta palavra hoje, buscar Deus de coração, esse mal está condenado a desaparecer. Esse problema está condenado a desaparecer, em nome de Jesus. Deus está a sério. Infelizmente, o diabo também está a sério. Amém? E nós temos que estar a sério com as coisas de Deus. Glória a Deus. Águas amargas nesta promessa. Se ouvires a minha voz, se fizeres o que eu te disser, se deres ouvidos para obedecer, não haverá doenças no meio de ti. As doenças desaparecerão do meio de ti. Esse é o sonho que os filhos de Deus, todos, como eu, como nós, como igreja de Cristo no mundo, devemos ter. Não haja doenças no nosso meio. Que se veja a diferença entre os filhos de Deus vitoriosos sobre toda a doença, sobre todo o mal, arrancando pela raiz toda a doença e vivendo. Sabe que melhor do que ter um milagre é viver sem precisar. É viver sem doença nenhuma. Uma vez eu disse isto, uma pessoa me perguntou, pastor, então e se a pessoa não tiver doença nenhuma, como é que morre? Não é preciso estar doente para morrer. Morrer sem doença nenhuma é o que nós assistimos tantas vezes aos filhos de Deus, que um dia chega àquela data e diz, olha, já estou aqui há muito tempo, já vi tudo, já não quero ver mais nada, já estou cansado de cá estar, quero ir agora para o meu Deus, manda o teu anjo para me buscar e para eu ir embora.
e parte para a presença de Deus sem doença nenhuma. A doença devia ser um pensamento alheio ao nosso cotidiano. A doença não devia ser alguma coisa que nos fizesse aproximar de Deus. Nós devíamos aproximar-nos de Deus por amor por Ele, por desejo por Deus, pela presença de Deus, e não para ser um motivo da aproximação de Deus. Por último e para terminar, meus queridos irmãos, eles foram encontrando obstáculos pelo caminho, como nós vamos encontrando obstáculos para crescer. Amém? Os obstáculos vão ser degraus para você subir mais alto. Se o diabo pensa que ele vai pôr pedras, use essas pedras para subir mais alto e chegar mais longe. Glória a Deus. Porque era preciso chegar depois ao capítulo 14 do livro de Números. Quando eles chegaram à terra da promessa, à terra de Canaã, mais à frente. Mais à frente. Oh, glória a Deus, diga comigo, mais à frente. É Deus que nos leva mais à frente. Aqui diz que mais à frente eles encontraram, a 11 quilómetros de distância, 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam ali, ficaram à sombra e com água, com grande abundância. Já não faltava mais nada. Mas mais à frente, ia comigo mais à frente. Mais à frente, era preciso vencer os gigantes. Era preciso vencer as muralhas, era preciso vencer os exércitos, e eles estiveram a passar por uma série de situações para vencer coisas maiores que vinham à sua frente. E quando chegaram lá longe, não tinham aprendido nada das lições que andaram para trás. Qual é a lição que está para trás? Sempre, em todas as situações, em todos os problemas que enfrentaram, Deus deu uma saída. Sim ou não? Sempre Deus apresentou uma solução. Sempre Deus fez aparecer um caminho à frente deles, de resposta, de vitória, do seu poder, da sua bênção. Agora eram gigantes, antes tinham sido águas amargas, antes tinha sido o Mar Vermelho, antes tinham sido Amaleque, pelo caminho tinha sido a falta de carne, tinha sido a falta de água, tinha sido tantas coisas. 10 obstáculos pelo caminho. Até que finalmente chegaram ao 10º pior de todos eles. Cidades fortes, exércitos organizados, gente estruturada, com muralhas à volta das suas cidades. E desmaiou-se-lhes o coração e pensaram, nós não conseguimos vencer isto. Oh, glória a Deus, diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que esta palavra está no Novo Testamento, eu sei. Em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que isto está no Novo Testamento. E está para nós hoje, para nós olharmos para esta palavra, toda esta Escritura, para nos lembrar que não há nada, não há obstáculo nenhum, muralha nenhuma, gigante nenhum, coisa nenhuma, que seja maior do que o poder de Deus que está em nós. E é o poder de Deus que está em nós que nos faz vencer e triunfar. É o poder de Deus que está em nós que nos faz avançar e vencer todo o obstáculo, toda a dificuldade, todo o problema. Que não devíamos ficar parados em frente aos problemas pensando que não há resposta, que não há solução, que não há maneira nenhuma. Ah, sim. Deus tem sim. Deus tem solução, tem. O que acontece é que nós temos que tomar uma decisão para saber quem vai escrever a história, a nossa história. A história de alguém que fica a lamentar-se, sentados no chão por 40 anos e morrem sem nunca ter experimentado o melhor que Deus tinha para eles, ou a história que vão escrever para a frente é uma história de vencedores, de homens e mulheres que sonharam, que acreditaram, que confiaram, que avançaram, que prepararam com estratégias de Deus a sua vida para avançar e triunfar sobre o problema. Que não ficaram quietos a pensar que não era possível e que baixaram os braços e desistiram de viver. Mas que enfrentaram tudo com o poder de Deus e disseram, nós vamos levantar-nos, vamos enfrentar isto e vencemos, porque Deus está connosco. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nem a seu próprio Filho poupou, mas o entregou por todos nós, como nos não daria juntamente com Ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Deus é por nós. Deus é pelo seu povo, por aqueles que são dele. Antigamente eram estes que estavam
em jogo na sua vida ao enfrentar as batalhas e dos problemas e dificuldades do caminho. Hoje somos nós que estamos aqui e Deus tem respostas. Senhor, Tu tens uma resposta para a Maria, para o Zé, para o Alfredo, para a Alfreda, amém? Tu tens uma resposta para cada um dos Teus filhos. Tu tens uma resposta para todos nós que aqui estamos. Para todos aqueles onde chega a Tua palavra, Tu tens respostas e soluções. Temos que ter domínio de nós próprios, domínio das nossas próprias emoções, domínio dos nossos próprios nervos, domínio da nossa própria alma, domínio dos nossos sentimentos, domínio dos nossos pensamentos, para confiar em Deus, para ficar firmes olhando para a Sua palavra, para confiar que não há nada que Deus não tenha poder para fazer. Deus para todo o poder maligno hoje. Deus dá saída e livramento e solução para cada necessidade que existe. E Deus é poderoso para transformar o mal em bênção. Amém? Se nós não nos deixarmos vencer pelo desânimo, pela angústia, esta gente tem pena deles. Em Números, no capítulo 14, sentaram-se a lamentar, gritaram toda a noite, decidiram que não iam avançar mais, culparam Moisés de tudo e Deus também de os ter trazido para ali, para agora morrer ali. Não aprenderam nada com as águas amargas, não aprenderam nada com os milagres todos pelo caminho que Deus fez com eles. Esqueceram-se das coisas tão boas e maravilhosas que Deus tinha feito ao longo do caminho todo, porque se deixaram dominar pelo negativismo, pela incredulidade e se desligaram do poder de Deus. Amém, irmãos? Sabe por que é que isto está aqui tudo escrito? Para nós, por nossa causa, para que nós possamos aprender das coisas menos boas de todos aqueles que passaram antes e que nunca sejamos incrédulos sentados nos desertos da vida, olhando para a frente e pensando: era bonito, era muito bom, mas tudo isso nunca vai ser comigo, nunca vai ser para mim. Não tenho essa sorte, não consigo chegar lá. Deus não é capaz de fazer. Que esse pensamento seja repreendido hoje, que todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia seja repreendida hoje. Com Deus tudo é possível e tudo é possível ao que crê. O Deus que nós temos é o Deus dos impossíveis. E é Ele que está de braços abertos para nos abençoar. Foi Ele que atirou não um lenho para o meio das águas, mas que uma cruz foi levantada para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do reino das trevas. Fomos tirados dessa escravidão e levados para o seu reino, para viver com a vitória que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Obstáculos podem aparecer, mas você não está só. Hoje é dia de se agarrar ao poder de Deus e de dizer: com Deus eu venço isto, em nome de Jesus. Quantos vencem? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, damos-te graças da Tua bênção, damos-te graças do Teu poder, do Teu favor tão grande, desta promessa maravilhosa da Tua palavra, que não há teste ou prova, problema, dificuldade maior do que aquilo que nós podemos vencer, mas que Deus nos dá a vitória, que Deus nos conduz para a frente para triunfar, que Deus nos faz avançar e vencer e triunfar sobre todo o mal, sobre toda a adversidade, sobre as angústias e os problemas à nossa frente, que é Deus que nos faz triunfar sobre todo o mal, sobre toda a opressão, que é Deus que nos livra do caminho de escravidão. Oramos hoje diante da Tua presença. Senhor, a Tua palavra cumpriu-se em absoluto na sua vida. 40 anos naquele deserto, morreram naquele deserto, mas não estavam doentes, não havia doenças no seu meio, nem assim a ver a Tua fidelidade. Conseguiram confiar em Deus para vencer os obstáculos das muralhas dos gigantes. Era só confiar, era só ouvir a Tua palavra, era só buscar mais um pouco e crer em Ti, para poderem se levantar daquele chão, daquele desânimo, daquela amargura, daquela vida derrotada, daquela vida sem horizontes. Eu oro hoje em nome de Jesus, que todos aqueles que caminham sem horizontes, sem uma esperança e um futuro, que caminham sem Deus, que não são capazes de levantar os seus olhos e olhar para a cruz, o lugar onde Cristo cravou toda a derrota que o inimigo nos queria dar, toda a doença que Ele queria trazer sobre a nossa vida.
Todo o sofrimento que estava preparado para nós foi lançado sobre Cristo. Toda a condenação que era nossa foi posta sobre Ele, para que sobre nós viesse a paz e a reconciliação com Deus. Nós hoje te agradecemos de coração, ó Pai, em nome de Jesus, porque Ele veio aqui e deu a sua vida por nós, para nos livrar da escravidão. Alguém muito maior que Moisés. Moisés livrou-os da escravidão do Egito. Cristo livrou-nos da escravidão do poder das trevas, de Satanás, da obra maligna, de toda a maldição. Livrou-nos da doença, livrou-nos do pecado e da condenação, livrou-nos de uma eternidade toda lançados fora da presença de Deus. Ele veio para nos livrar, veio para nos salvar, veio para nos conduzir para a frente e nos dirigir a entrar no melhor que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. E eu creio nele. Quantos creem aqui? Levante suas mãos para ele e diga: eu creio em ti, Senhor. Eu creio no teu poder, na tua bênção. Eu creio na tua vitória sobre a minha vida. Eu ordeno essa bênção de Deus sobre todos aqueles com quem eu contactar, aqueles com quem eu caminho, à minha volta, ao meu redor, possam sentir a tua presença através da minha vida, possam sentir a mudança da tua presença e do teu poder, possam sentir o toque do teu amor para eles, possam sentir o poder e a presença de Deus, que não estão mais sós, mas Deus está conosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graça. Receive in thy soul. Graças da tua palavra, graças do teu poder, graças da tua bênção. Nós vamos orar contra enfermidades e doenças. Repare que a Bíblia diz que Deus prometeu tirar toda a doença do meio de ti, te livrar de toda a doença. E de facto, hoje nós podemos afirmar categoricamente que Deus já o fez. Já levou toda a maldição da doença, cravando-a na cruz, em Cristo, para que você e eu pudéssemos viver sem doença nenhuma. Amém? Não estamos livres de aparecer um obstáculo, mas temos a certeza que Deus está conosco para nos sarar e nos livrar de todo o mal. De ser livres de todo sintoma, está condenado a desaparecer. Qualquer sintoma, qualquer mal, qualquer dor ou enfermidade, qualquer doença ou sofrimento, está condenado a desaparecer, porque Cristo já o pagou. Jesus já o levou por nós. E se o fardo foi levado por Ele, já não há fardo para levar. Os sintomas têm que desaparecer. Os sintomas falsos têm que desaparecer. Toda a dor e sofrimento tem que desaparecer. Toda a enfermidade tem que desaparecer. Porque nós a lançamos sobre Cristo e confiamos na vitória que o Senhor já realizou em favor dos seus filhos. Isto é, para os filhos de Deus, para aqueles que não vivem no mundo, mas vivem no seu reino, que pertencem ao seu reino. Fomos tirados do mundo para estar no seu reino. E no seu reino não há doença. No seu reino há uma saúde perfeita e poderosa. Por isso diga comigo hoje, em nome de Jesus, ordeno que desapareça qualquer mal, qualquer espírito de enfermidade. Eu expulso em nome de Jesus. Não só na nossa vida, em nós que aqui estamos, mas nas casas e famílias, em todo lugar onde chega esta palavra, daqueles que ouvem esta palavra e a recebem no seu coração. Toda a doença desapareça, toda a dor desapareça, todo o sintoma está condenado a desaparecer, toda a enfermidade está condenada a desaparecer. Eu expulso agora em nome de Jesus. Essa enfermidade desaparece, essa cilada que o diabo preparou. Deus tem solução agora. E nós pedimos que anjos de Deus sejam enviados às casas e famílias, a todo lugar onde alguém esteja a sentir dores, aflição, angústia e opressão, que seja curado e livre pelo poder de Deus, que seja livre agora pela presença de Deus, que seja transformado agora em mais que vencedor sobre esse mal. Ordeno que desaparece, declaro que fica livre dessa enfermidade, fica livre dessa doença, fica livre dessa opressão, agora mesmo.
Expulsa esse espírito de enfermidade. Ordeno que saia em nome de Jesus, que desapareça em nome de Jesus, que são criadas células novas, tecidos novos e órgãos novos. Que na cruz Jesus levou esse mal, para que tu sejas livre agora e que vivas com uma saúde perfeita, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Toda a dor, estou a ver uma pessoa com uma dor no seu pé, de ter torcido um acidente. Ordeno em nome de Jesus que desapareça essa inflamação nos tendões, essa inflamação e esse mal-estar, essa dor seca e desaparece instantaneamente. Ordeno agora que desaparece tudo. Bata com o seu pé no chão, desaparecerá tudo em nome de Jesus instantaneamente. Dou graças a Deus de receber a cura, de receber o livramento. Havia alguém a ser sarado da sua dor, de uma dor nos pulmões ao respirar. Ordeno que isso tudo desaparece, que essa inflamação, infecção desaparece, febre desaparece, mal-estar desaparece, amigdalite desaparece. Alguém a ser curado de sinusite, agora mesmo. Essa voz dessa palavra maravilhosa que veio aos meus ouvidos dizendo: no sinusite desaparece em nome de Jesus, nunca mais volta. Bronquite asmática, asma, desaparece em nome de Jesus, instantaneamente, nunca mais volta. Repreende esse mal fora. Ordeno que isso seca e desaparece hoje. Doenças respiratórias desaparecem totalmente. Dores e mal-estar. Uma otite desaparece. Dos pedidos de oração que me chegaram, de situações que me chegaram em pedidos escritos, todos eles, diga comigo, entrego nas mãos de Deus e ordeno que seca e que desaparece. Cancro desaparece, dores e enfermidades desaparece, todo o sofrimento que o diabo queria dar, ordeno que vai para trás e desaparece em nome de Jesus. Recebo o poder de Deus, cura de Deus. Alguém está a ser sarado do seu ombro esquerdo, desaparece essas dores, já pode levantar o seu braço e ficar sarado e curado agora. Há um mover do poder de Deus, da glória de Deus. Em nosso meio damos toda a glória para Jesus, toda a glória para Deus. Glória a Deus. É Deus que opera, é o seu poder. A receber toda a glória ao Senhor, porque é Ele que faz. Nós cremos e Deus opera. Nós declaramos e Deus opera. Fica livre dessa doença. Diga, você que me está a ouvir, fico livre dessa doença, fico livre desse mal completamente. Em nome de Jesus, repreendo toda a obra maligna, repreendo todo o sintoma, ordeno que desaparece todo o mal-estar, todo o sofrimento. Está condenado a desaparecer pelo poder do nome que é sobre todo o nome, ao qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra. O nome de Jesus Cristo, o Senhor e Rei de Reis. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para o Senhor. Graça. Bendito é o teu nome. E estás sobre Espírito. Glória ao teu nome. Entregamos nossa oferta na casa de Deus e oramos, como estes dias temos pedido, que assim como do vírus, ninguém apanhou o vírus na igreja, também ninguém apanha o vírus da economia que as nações vão enfrentar em breve. Oramos em nome de Jesus, que desapareça toda a opressão maligna. Dizem os técnicos, dizem os economistas, dizem os técnicos ligados às finanças e à economia, que no horizonte se aproximam nuvens negras. Quem é que se lembra da Troika? Não foi há muito tempo. Alguém se lembra aqui? Pelos vistos, o diabo quer fazer uma coisa. O diabo não, o diabo com a ajuda da China, não é? A China com a ajuda do diabo. Quer lançar no mundo uma epidemia que ponha o mundo de joelhos e que destrua as economias das nações. Que obra tão maligna. Que coisa tão perversa. Não pense que essa gente vai ficar sem ser julgados por Deus. Responsáveis por milhões de sofrimento de pessoas, de famílias, de casas, de problemas incontáveis. Amém? Satanás não faz as obras dele sozinho, precisa de alguém que as faça. Por isso é que é importante você saber o que é certo e o que é errado com Deus,
para não estar confuso. Glória a Deus. O mundo está cheio de confusões, não sabe o que é certo e errado, não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda espiritualmente. São analfabetos espirituais. Mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus são gente que sabe. Amém, irmãos? Que sabe a verdade, que sabe o que é o erro, que sabe distinguir entre as trevas e a luz, que sabe o que é verdade e mentira, o que é falso e o que é errado e o que é certo, para viver certo, para caminhar direito, para caminhar para a frente com vitória. Vamos orar. Oramos em nome de Jesus pela bênção de Deus sobre as casas e famílias, sobre as empresas e locais de trabalho, sobre todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, sobre aquelas casas e famílias que nos ouvem pela ligação online. Nós abençoamos em nome de Jesus, estando perto ou longe, nós os abençoamos hoje, ordenando o poder de Deus sobre a sua vida, ordenando a bênção de Deus sobre a sua vida, ordenando que toda a obra maligna e satânica seja parada e destruída e que Deus seja glorificado na vitória que lhe dá. Porque mesmo em tempos difíceis, nós não estamos desamparados. Amém? Está escrito, diga comigo, está escrito: não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Bendito seja Deus. Amém. Agora, cantem comigo e ajudem-me a louvar a Deus com esse salmo. Eu vou ver se sei cantar este salmo. Vou pedir ao pastor José para me dar esta música tão bonita. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se sei cantar isto, mas se eu não souber, vocês cantam e nós devemos chegar a algum lado. Amém. Glória a Deus. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Estás, Senhor, me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti, Espírito Santo, me esvaziar de mim, me transmudar de ti. Os meus dias viverei para ti, Espírito Santo, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, e esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim.
esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti, Espírito Santo, me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti, Espírito Santo, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me